Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um webinar da MIT Technology Review Brasil, onde a gente vai discutir os novos paradigmas da construção civil, como vamos fazer para aumentar a produtividade num segmento tão importante para o nosso país e para a sociedade em geral. Estão comigo aqui para fazer essa discussão o Carlos Aros, que é editor executivo da MIT Technology Review Brasil, o Bruno Soares, que é diretor de contas estratégicas da Salesforce, e o Rodrigo Coelho, que é gerente de tecnologia da MRV. E a nossa agenda vai ser o seguinte: a gente vai começar discutindo o artigo que todos os inscritos aqui nesse webinar receberam. Na sequência, o Bruno Soares vai mostrar como a Salesforce está fazendo para ajudar a aumentar a produtividade, de que maneira a Salesforce tem agregado valor às operações de engenharia e construção. E, por fim, o Aros e o Rodrigo entram para a gente fazer um debate sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Vou começar falando sobre o nosso artigo. Todo mundo que está inscrito nesse webinar recebeu um artigo da MIT Technology Review sobre o novo paradigma da inovação na construção civil, e um artigo que debate ações e estratégias para
fomentar a transformação e a inovação. Esse é um segmento que tradicionalmente tem inovado pouco, tanto em termos de materiais quanto em termos de técnicas. Durante décadas, essa produtividade, o aumento da produtividade da construção civil ficou abaixo de setores como da indústria, da manufatura e a agricultura. E isso faz com que a sociedade perca algumas oportunidades importantes. E aí, quando a gente fala de aumento de produtividade, é importante que algumas siglas e algumas métricas sejam avaliadas. Uma delas é a do consumo unitário de materiais, que é quanto a gente consegue efetivamente produzir, a quantidade real de material consumido sobre a quantidade de serviço realizado com esse material. A gente também precisa olhar para a razão unitária profissionais e o serviço que está sendo entregue. Tem o índice individual, que é a quantidade de metro quadrado construído e o tempo empregado na construção desses metros quadrados, levando em consideração, evidentemente, a quantidade de pessoas envolvidas nesse processo. Isso tem muito a ver com tecnologia, evidentemente. Quando a gente olha o crescimento médio por ano ao longo das últimas 2 décadas, a gente tem mais ou menos 1% ao ano na construção civil, contra 2,7% da economia global e 3,6% do setor de manufaturados. Então, a construção civil acelerou menos do que a média global da própria economia. E isso nos leva a enxergar, a crer num ciclo, que é um ciclo que vai se retroalimentando, porque o segmento ainda tem práticas muito enraizadas, que se perpetuam e ainda dependem muito de mão de obra barata. O segmento ainda é um setor que investe menos do que os outros na capacitação de mão de obra, tanto para a execução dos serviços, quanto na construção dos materiais em geral. E aí aquelas empresas que estão dando transparência ao processo, que estão, de alguma maneira, criando elementos para juntar informações do que até então ficam em silos, essas empresas fazem com que esse fluxo de informação flua mais naturalmente e que as pessoas envolvidas nesse processo possam, de fato, ajudar a empresa a produzir melhor. Quem anda por esse terreno, por essas estradas, de forma mais inteligente, e de forma mais inteligente significa usar a tecnologia, não só de materiais, mas a tecnologia da informação nesse processo, sem dúvida nenhuma, tem obtido diferenciais competitivos importantes, e é isso que a gente vai debater aqui hoje. Tem alguns pontos que tradicionalmente desincentivam a inovação no segmento. É um segmento com falta de competitividade, com escassez de relacionamento no longo prazo, esse é um ponto muito relevante, com assimetria de informações entre as partes interessadas, e isso tem muito a ver com a questão da transparência que eu mencionei há pouco, e especificações precárias. Ainda especificamos pouco dentro desse segmento, se comparados a outros setores. O custo e o tempo médios de projetos executados ultrapassam 70% e 61%, respectivamente, o planejamento original. Então, são projetos que ficam muito mais caros e que demoram muito mais. Tenho certeza que quem me ouve agora e me vê sente na pele os impactos da diferença entre essa produtividade esperada e a produtividade efetivamente realizada. E aí, existem algumas ações que podem aumentar a produtividade desse setor. O artigo que a gente distribuiu, que é um artigo do professor Bolland, do MIT, ele especula, ele entende que essas ações podem aumentar a produtividade do setor na ordem de 50% a 60%, o que é absolutamente fantástico se comparado, se observado o que a gente fez nas últimas décadas. Algumas dessas ações são
reformular regulamentos importantes do processo de construção, do processo de desenvolvimento, redesenhar os contratos efetivamente, repensar o desenho na gestão de projetos, e aí a gente tem uma oportunidade interessante para atuar com tecnologia da informação, para atuar com software em geral, e melhorar a aquisição e toda a cadeia de abastecimento. Melhorar compras e o fluxo inteiro de aquisição e distribuição dos equipamentos necessários no processo de construção acaba sendo fundamental para esse aumento de produtividade também. Tem mais alguns pontos que podem ser importantes e ajudar nesse aumento de produtividade. Um deles é a melhoria de execução local. Então, uma base de informação com lições aprendidas, com histórico, com realidade virtual e aumentada, com um processo de treinamento diferente para as pessoas que estão ali no campo executando as atividades, isso pode, sem dúvida nenhuma, implicar em aumentos muito substanciais de produtividade também. Acelerar, evidentemente, a transformação digital e a inovação. É uma indústria que precisa inovar ao mesmo tempo que lida com aspectos que, como eu disse, são muito enraizados na cultura de construção, na cultura de desenvolvimento de projetos de engenharia e construção, e a gente vai debater um pouco o papel das construtechs e de que maneira empresas já estabelecidas podem olhar para essas startups e aplicar alguns desses processos, algumas dessas práticas para, de fato, inovar no seu dia a dia, sem, evidentemente, abrir mão de práticas que as trouxeram até aqui, e iniciativas de reskilling, colocar o público da empresa, não só quem está ali manipulando os equipamentos, mas os executivos, independentemente da área onde esses executivos estão inseridos, executivos de venda que vão trocar as práticas de comercialização, executivos de atendimento, de marketing, olhar como a empresa comunica esses novos empreendimentos, executivos de finanças, RH. Toda empresa precisa entender o processo de modificação que acontece a partir dessas iniciativas de transformação digital e da inserção de tecnologia de ponta a ponta na cadeia produtiva da construção. Alguns elementos são muito claros em adição à tecnologia da informação. Os robôs de assentamento de tijolos, os drones, as impressoras 3D, não só para aquelas iniciativas maiores de vamos imprimir uma casa, vamos imprimir um prédio, coisas que a gente eventualmente vê acontecendo, que talvez sejam importantes para o futuro das cidades, para o futuro da própria construção, para o futuro do setor, mas nesse momento, usar as práticas de impressão 3D para maquetes, avaliação de soluções em pequenos cenários, para vendas, para equipamentos que podem ser utilizados. Enfim, existe uma série de aplicações que podem utilizar impressão 3D e que aceleram o processo de construção. Realidade virtual e realidade aumentada, sem dúvida nenhuma, são práticas que podem ajudar principalmente no processo de construção, a orquestração de sistemas diferentes. A gente viveu um momento até então com silos muito claros entre os departamentos das empresas de engenharia e construção, com sistemas próprios, informações próprias, muitas vezes falta de precisão entre as informações, entre os diferentes departamentos, e orquestrar os sistemas para garantir uma informação íntegra é uma prática que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a inovação e o aumento da produtividade no setor inteiro, porque isso permite, em última instância, com que ferramentas de comunicação integrada sejam utilizadas nesse processo. O ganho no fluxo de informação, em mudar o fluxo de informação, é um ganho muito substancial. Quebrar esses silos é fundamental. A gente vai falar um pouquinho sobre transparência daqui a pouco. É importante que haja uma proposição de um novo paradigma para levar um cenário de um design replicável, um design operacional que possa ser replicável
claro, sem abrir mão da originalidade de cada projeto. É importante que haja, inclusive, um método de inovação. A gente, muitas vezes, romantiza o processo de inovação como se aquele momento eureka fosse uma realidade, quando, no fim das contas, a inovação é produto de uma prática. Aquela velha história dos 99% transpiração e 1% de inspiração. Inclusive, era uma prática defendida pelo Thomas Edison, que era colunista da MIT Technology Review. Então, o alinhamento entre os atores da construção civil, clientes, construtores, poder público e os órgãos profissionais, esse alinhamento é fundamental. E aí entra mais uma vez o papel da informação, a importância de ter uma informação íntegra e um fluxo inteligente para que essa informação possa estar nas mãos de todas as pessoas necessárias ao longo desse processo. A indústria pode, sim, se conectar com boas experiências, com experiências de fora do segmento, e pode gerar uma experiência melhor para o seu consumidor. Outros setores têm trabalhado muito nesse processo. O varejo tem mudado muito. A pandemia fez com que o varejo fosse muito impactado e as empresas reagiram muito rapidamente. A construção, ela tradicionalmente reage, como a gente viu, inclusive pelas estatísticas e percentuais de crescimento, reage de forma mais devagar. E a gente precisa discutir como a tecnologia vai ajudar nesse processo e como a indústria vai usar práticas de outros segmentos para, de fato, aumentar a produtividade nesse setor. Nesse cenário que está estagnado, um movimento consistente de transformação digital, ele vai ser, sem dúvida nenhuma, um diferencial competitivo importante para essas empresas. A gente fala de uma inovação e de mudanças nesse processo que são mais substanciais, que são mudanças associadas aos materiais, como a gente falou, mas esse é um ganho de um prazo um pouco mais longo. No curtíssimo prazo, as empresas têm que usar tecnologia da informação para iniciar essa jornada. Como alguns teóricos da inovação falam, inovação em grandes empresas, empresas tradicionais, é quase como sopa que a gente toma pelas beiradas. E a tecnologia da informação ajuda a identificar os quick wins, ajuda a identificar de que maneira as empresas podem se fazer valer desses pequenos retornos sobre investimento para financiarem o próprio processo de inovação. Bom, ditas as palavras iniciais, quero chamar o Bruno para contar de que maneira a Salesforce tem ajudado nesse processo. Bruno Soares, por favor, venha até nós, meu amigo. Legal, André. Obrigado aí pela disponibilidade de todos. Bom dia. Inovação digital é algo que realmente está dentro do nosso dia a dia, né? A Salesforce é uma das empresas em si mais inovadoras do mundo, e quando a gente traz esse tema em si para a construção civil, a gente consegue absorver realmente muito, não só das tecnologias que a Salesforce tem a oferecer, já que a Salesforce, além de oferecer soluções em nuvem, nós temos 3 atualizações de inovação por ano, então os nossos clientes, eles respiram junto com a Salesforce essa inovação, mas como é o formato que a Salesforce vem trazendo realmente isso para esse segmento, né? Você trouxe alguns pontos chaves na sua apresentação, né? Quando a gente fala de produtividade, colaboração, é algo que traz realmente um grande engajamento dentro da cadeia como um todo, né? E o processo de construção civil, ele começa lá atrás, no momento do planejamento, na escolha do terreno, na análise de viabilidade, e todo esse processo, ele tem em si uma inteligência onde a Salesforce agrega muito valor, né? Você poder escolher realmente boas oportunidades, investir em um negócio que realmente será rentável, né? E poder gerir esse processo fim a fim, desde o momento do planejamento até o momento que você entrega realmente o seu negócio ao seu cliente, e você vem focando na sequência em uma experiência ao seu cliente final, é algo que a Salesforce realmente vem colaborando, não só com sua tecnologia, mas com seu expertise, né? Os nossos clientes que acabam tendo sucesso, esse sucesso ele reflete no sucesso da Salesforce, né? Então, toda essa inteligência no processo, seja a inteligência em si, dentro da sua área jurídica,
dentro da sua área financeira, dentro da sua área de planejamento, é algo que necessariamente necessita de uma colaboração entre todos para que, no final, a gente consiga realmente resultados expressivos nos números e nos resultados da empresa como um todo, né? Um ponto legal, né? Quando a gente para olhar o mercado, a gente começa a observar, né? Por que grandes empresas vêm investindo tanto em tecnologia, né? Muitas vezes o cliente vem forçando com que algumas empresas passem por esse processo de transformação digital, né? A gente vê esse movimento sendo aplicado praticamente de uma forma muito forte no segmento financeiro, onde hoje em dia a gente vê grandes bancos tendo que correr atrás dentro desse processo, e muito porque essas startups vêm criando uma experiência ao cliente final que necessariamente vem realmente atraindo esse público, né? Então, cada vez mais a gente vem acompanhando que esse movimento ele vem entrando através das Construtechs dentro do segmento de construção civil, né? Talvez não tanto quanto o segmento financeiro, mas a gente percebe que em algum momento isso vai acontecer e vai ter esse boom em si dentro desse segmento. Então, hoje nós temos aí a presença da MRV, que vai falar um pouquinho sobre isso, né? E a gente vem acompanhando que é importante que a gente comece a se preparar antes mesmo dessas Construtechs, dessas empresas um pouco mais inovadoras começarem a trazer essa disrupção para o segmento, né? E como é que a gente faz isso? Realmente repensando dentro dos nossos modelos, né? Eu tenho um cliente que ele gosta de utilizar muito alguns paradigmas, né? Ele questiona, eu quero saber não o que o meu concorrente está fazendo, eu quero observar o que o segmento de outras indústrias vem fazendo com relação à inovação, né? E aí a gente pega alguns players que são muito fortes dentro desse segmento e também são clientes Salesforce, né? Como, por exemplo, o iFood. Então, empresas em si, sejam empresas centenárias ou empresas que estão nascendo como startups, elas se questionam muito, né? Se o processo que hoje existe, ele realmente pode ser mudado, ele pode ter em si algum tipo de produtividade, ele pode ter um maior engajamento ou uma colaboração, né? Para que a gente possa trazer a inovação, e a inovação não necessariamente, como você disse, é fazer um Big Bang dentro da operação, ele pode ser alguns ajustes dentro de processos com relação a trazer melhor visibilidade, não só para o cliente, mas para a corporação, né? Com relatórios, com dashboards, realmente com uma maior colaboração com ferramentas que ajudem dentro desse processo, ou até mesmo realmente melhorando a experiência não só do seu cliente final, mas a experiência dos seus funcionários, né? E o outro ponto legal é que cada vez mais a gente vê que reter bons talentos depende com que a empresa inove, não só da porta para fora, mas inove da porta para dentro, né? Então, você investir realmente em processos que tragam esse ganho operacional, que tragam essa facilidade, hoje em dia vem encantando também esses novos talentos, né? Essa geração Z, a geração Millennium, né? Que vem buscando cada vez mais empresas que sejam sustentáveis e que inspirem realmente a forma de se trabalhar, a forma de se atender ao cliente e tragam um propósito dentro da sua cultura, é algo que realmente vem ajudando cada vez mais, não só com capital humano, né? Com inteligência e conteúdo em si dentro de todos os seus funcionários, mas realmente trazendo inovação para esses processos. E a tecnologia, ela vem de encontro, né? Não basta em si eu ter a melhor tecnologia do mercado, se eu não tiver essa mudança e essa percepção do ganho operacional, seja para o cliente, seja para a minha área interna. Então, conseguir fazer o elo dentro desse processo fim a fim, né? Seja aí da área de planejamento, do segmento aí da parte de projetos, fundação, estruturação, alvenaria, mas o pós, que é a entrega e a experiência, vem sendo em si algo chave dentro desse processo de inovação. Então, quem estiver investindo e quem estiver bem preparado para isso, certamente vai conseguir trazer bons resultados, não só no momento zero, porque, como você disse, hoje a gente ainda tem um espaço muito grande para melhorar não só a parte de produtividade, né? É um segmento que não evoluiu como outros, como o segmento de manufatura que você apresentou, mas certamente a gente consegue trazer realmente um grande ganho, não só na experiência do cliente, mas no processo fim a fim, no momento que você realmente venha a lançar aí, seja aí uma obra que você venha construir e oferecer aí para o governo, seja em si uma obra que você precisa trazer uma visibilidade para o cliente final. Bom, só convidar as pessoas que nos assistem a comentar. Opiniões são bem-vindas e as perguntas que vocês fizerem vão ser feitas depois na nossa
terceira etapa. Agora eu quero perguntar um pouquinho para o Bruno de que maneira esse fluxo de informação pode ajudar nesse processo, de que forma a transparência ajuda a quebrar os silos e o que as empresas ganham com isso. Legal, André, você trouxe um ponto super interessante, né? Quando a gente encontra com empresas em si, sejam empresas centenárias ou empresas que também acabaram de nascer, a gente encontra em si vários silos de informação, né? Às vezes a empresa tem 5, 10, 15 sistemas diferentes e cada um com um propósito, né? Aí na hora que a gente realmente tenta trazer realmente uma experiência unificada, seja para o colaborador, para que ele tenha uma visão clara do processo, seja para o cliente, é uma loucura, né? A gente sabe que não é fácil você cruzar N sistemas, N base de dados e você tomar uma ação sobre isso. Então a Salesforce, ela tem uma visão muito clara, né? A gente realmente traz em si, seja o cliente, seja seu processo interno, para o centro realmente dessa visão, para que você consiga em si ter uma produtividade, uma visão clara de tudo que ocorre ao seu redor, né? Seja aí uma lentidão em um processo, seja ele um processo jurídico, um processo financeiro, um processo de planejamento, seja ele em si dentro de um processo para focar em si dentro da experiência do cliente, tá? Então, todo esse elo de você unificar essa experiência e você deixar em si de se ter silos de informação e silos de bases de dados, unificando esse dado em uma única plataforma, ele acaba trazendo um grande ganho de produtividade. É claro que o Salesforce também não veio para se propor a substituir todo o ecossistema de uma empresa, tá? E isso a gente realmente vai fazer uma análise junto com os nossos clientes para entender, né? Existem sistemas satélites que fazem sentido dentro do ecossistema, né? E certamente a Salesforce ela pode se integrar, porque é uma solução totalmente integrável, seja com o seu ecossistema de soluções internos, seja com o ecossistema externos. A gente tem visto hoje em dia clientes integrando, por exemplo, com soluções de mercado onde você consegue trazer informações do tempo, né? Então, você saber exatamente se eu devo começar o meu planejamento, a minha obra nesse período, porque é um período que vai estar dependendo um tempo um pouco mais quente, menos chuva, e você ter esses dados realmente para que você possa tomar a melhor decisão, né? E, de novo, os dados realmente eles vão trazer um embasamento, né? Só que a gente precisa realmente trazer essas informações para a ponta. Quando a gente fala realmente de produtividade, a gente pega aí algumas empresas que têm uma força de vendas bem extensa, né? Mais de 1.000, 2.000 colaboradores que realmente focam no processo comercial, só que muitas vezes a gente exige dessa equipe uma produtividade inserindo dados que talvez não façam sentido para o back-office. Você onera a produtividade na ponta e o back-office em si não utiliza aquela informação da melhor maneira possível. Então, quando a gente para realmente para trazer essa inovação, a gente realmente tem que pensar, né? Será que isso vai me trazer uma produtividade para a minha equipe na ponta, para a minha equipe de back-office, para a minha equipe de planejamento, ou não? Isso vai onerar o processo e não vai me trazer um ganho operacional real, né? Então, tudo isso eu acho que é chave a gente acabar refletindo, né? Muitas vezes a gente pega empresas que às vezes soltam aquelas frases bem comuns, né? Não, mas a empresa, ela sempre fez o que fez e chegou nesse tamanho, nesse formato, da forma com que chegou, fazendo dessa forma, né? Utilizando uma planilha, criando esse processo manual. Só que a gente sabe, né? O que trouxe a empresa até aqui, até esse presente momento, não necessariamente vai levar a empresa para os próximos 10, 15, 20, 100 anos que seja, né? Então, essa inovação e esse processo de transformação digital, ele tem que estar sempre sendo revisado, né? E, de novo, a transformação digital e a inovação, ela ocorre dentro dos pequenos processos. E um ponto importante, né, é que essa camada executiva, ela tem que estar envolvida, né? A gente sabe que inovação, ela depende também de uma mudança cultural dentro da empresa. Então, o envolvimento executivo dentro desse processo, dentro dessa transformação, é algo que vai realmente trazer um ganho. E essa visão do negócio como um todo, novamente, vai trazer não só essa visão para todos os membros, né, você poder trazer uma visibilidade melhor para a sua área financeira, para que ele possa aprovar um crédito de uma forma mais rápida, ou trazer uma visibilidade melhor para a sua área jurídica, para que essa informação esteja disponível e a tomada de decisão seja muito mais rápida, quanto para a experiência do cliente, né? Então, por mais que a Salesforce seja uma empresa realmente que nasceu com um propósito e a gente mantém sempre o sucesso do nosso cliente, o sucesso dos clientes dos nossos clientes, essa inovação, seja ela dentro das suas áreas internas, dos seus processos internos, do seu planejamento, da sua estrutura,
é algo que realmente vai trazer essa inovação e o ganho de produtividade para a empresa. Tá? Então, a Salesforce ela foca muito nisso, André. Das releases e das inovações na própria ferramenta, o que a Salesforce vem trazendo, o que a gente já pode encontrar hoje quando a gente fala de solução para engenharia e construção. Beleza, tem ali o fluxo de informações, a gente tem a relação entre o cliente Salesforce e o cliente do cliente, mas o que mais tem embarcado nessas soluções que vão ajudar as empresas nesse processo de inovação? Legal, André. Inovação dentro da Salesforce é algo muito legal, né? Quem aqui provavelmente está participando dessa live já não passou na vida dentro do âmbito corporativo de um projeto de atualização de plataforma, né? Aquela loucura. Muitas vezes é um projeto difícil de se justificar, é um projeto que às vezes não se tangibiliza em ganhos reais para a operação, né? Os nossos clientes hoje, como a plataforma ela tem 3 atualizações por ano, a gente tem alguns modelos que são bem interessantes, né? A gente pega aí o mercado nacional, onde o WhatsApp é uma ferramenta realmente bem colaborativa e presente praticamente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E dentro dessas atualizações, a Salesforce lançou alguns releases que realmente você traz essa colaboração e a troca de mensagens que você tem com o seu cliente via WhatsApp para dentro da plataforma para que vocês consigam analisar os dados e trazer uma experiência aí para o cliente, né? Outro ponto legal que a gente vê bastante no mercado é a parte de bot, né? Autoatendimento, chatbot em si, seja ela para a sua área interna ou para a sua área externa. A gente sabe que um bot, aquele modelo FAQ, né, que cada vez mais você encontra em algumas empresas, ele às vezes não agrega tanto valor para a experiência do cliente. Quando a gente fala realmente em algo que vai além, é você realmente utilizar o bot da maneira correta e com a informação correta do seu próprio cliente, né? Quando a gente fala realmente, vou pegar o caso aqui de incorporadoras, que é outro caso legal, cada vez mais, quando a gente acessa um site de uma empresa, a gente espera que a empresa já conheça, seja aí pouco do cliente que está acessando, por mais que ele não tenha se logado, se identificado. Então, você, por exemplo, entrar, vou dar um exemplo legal, né? O André está no Rio de Janeiro, o Bruno está aqui em São Paulo, né? Se o André entrar em um site de uma incorporadora e tentar identificar algum imóvel, não adianta a gente mostrar um imóvel de uma outra região que não faça sentido para ele, que certamente vai perder o tempo do André. A gente sabe que hoje em dia, cada vez mais tempo é dinheiro, né? A geração mais nova utiliza aí de uma forma muito ampla esses aceleradores, seja do WhatsApp, para ouvir as informações de uma forma mais rápida. Então, a galera realmente tem se tornado muito ansiosa. Então, quando você entra em um site, você realmente trazer um conteúdo que seja pertinente para o seu cliente, é algo que vai trazer a diferença realmente dentro dessa experiência. Então, a Salesforce, ela foca em si, você trazer uma melhor experiência, seja para o seu funcionário, seja para o seu planejamento, seja para o seu cliente, e trazer esse ganho de inovação, onde eu consiga viabilizar, né, o time to market em si dessas empresas de uma forma muito mais rápida, né? A gente sabe que muitas vezes chega-se na empresa, né, e o executivo fala em si para a equipe, a gente precisa lançar um produto, a gente precisa trazer uma nova ideia, a gente precisa colocar isso no ar, a gente precisa validar se vai funcionar ou se não vai funcionar, e muitas vezes a empresa é muito engessada, né? Tem lá aqueles 5, 10, 15 sistemas, cada projeto é um projeto que tem que ser feito aí uma análise de viabilidade, o projeto vai ser feito para o ano que vem, e como o mercado ele vem se tornando cada vez mais competitivo, né, todo esse processo que acaba sendo burocrático e oneroso em si para a operação, se você não faz de uma forma rápida, o seu concorrente vai fazer, né? E hoje em dia o grande diferencial é que as empresas rápidas, elas realmente vão à frente das empresas lentas, né? E esse é um modelo que as startups vêm adotando de uma forma muito ampla, né? Trazer um valor agregado ao cliente, e aí seja em questões de um piscar de olhos, como a Salesforce realmente lança esses releases 3 vezes por ano, isso já pode ser aplicado em si, seja na experiência, de novo, do seu planejamento, da sua área estratégica ou na experiência do seu cliente, certamente vai trazer um grande time to market e um valor para a corporação. Então, a gente pensa muito nisso, tá, André? Quando a gente fala realmente dentro desse processo de trazer valor agregado e deixar com a Salesforce, que é o nosso business, trazer um pouco dessa inovação e ajudar em si a esses nossos clientes a trazer realmente essas ideias, seja elas para os seus processos, para o seu planejamento, para a sua estratégia,
é algo que a gente vem realmente agregando muito valor dentro da nossa operação, né? E aí a gente fala muito forte dentro de construção civil, tanto que a gente trouxe a MRV aí, que é um case super interessante, né? O Rodrigo vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, de como é que a MRV vem estruturando em si os seus processos e como a Salesforce vem apoiando realmente a empresa a trazer essa inovação, quanto outras empresas de outros N segmentos, né? E, de novo, realmente ajudar essas empresas a sair desse momento onde a gente olha uma baixa produtividade, trazer essa produtividade e trazer não só o ganho operacional, mas um ganho estratégico, para que essas empresas não esperem em si, essas startups do segmento chegarem e impactarem em si esse negócio de uma forma que no final do dia eles tenham que correr atrás ao invés de estarem na vanguarda da inovação, tá? Bruno, antes da gente chamar o Rodrigo e o Aros, eu quero colocar aqui um QR Code para quem está nos assistindo poder acessar mais rapidamente o Dreamforce. Mas quero pedir para você contar um pouquinho sobre o que é o Dreamforce e por que quem nos assiste deveria acessar esse QR Code e ir para lá também. Legal, André. O Dreamforce, eu acho que se alguém aqui que está acompanhando a live já teve a presença de estar no Dreamforce de forma presencial, certamente deve ter tido uma experiência que é uma experiência única, né? Tem um cliente meu que ele brinca que o Dreamforce, às vezes, ele parece realmente como a Disney, porque a Salesforce, ela traz não só a questão de inovação, o que vem realmente na vanguarda dentro da estratégia, mas também a experiência para todos os nossos clientes e os nossos Trailblazers, né? Que são pessoas que realmente vestem a camisa da Salesforce e realmente focam em si dentro da estratégia do seu cliente, da estratégia realmente de inovação. Então, esse convite aí eu estendo aí para todos que estão presentes aí dentro da live. É um grande evento, a Salesforce vem investindo muito em uma plataforma de streaming, então a gente vai ter muito conteúdo legal, seja ele para N indústrias, tá? E, de novo, quando a gente fala realmente em inovação, não basta somente a gente olhar o que o nosso vizinho ou que o segmento vem fazendo sobre essa estratégia, mas olhar o mundo, né? Olhar o mundo, outras indústrias, né? Você olhar o que startups estão executando, o que esse segmento de construção civil vem fazendo realmente em mercados externos, como Estados Unidos, como Europa, a China. Então, o Dreamforce, ele engloba muito disso, tá? Ele fala não só de inovação de produto, inovação e estratégia, mas ele fala realmente de cases, ele fala muito de inovação, ele fala realmente de todo esse ecossistema que vai trazer um ganho de produtividade para os nossos clientes. Tanto que ele acaba sendo um sucesso e um dos grandes eventos globais em si, não só de tecnologia, mas com foco no cliente, tá, André? Muito bom. Bom, legal, fica o convite, eu certamente não vou perder. Quero chamar o Rodrigo Coelho, que é gerente de tecnologia da MRV, e meu amigo Carlos Aros, nosso editor executivo aqui da MIT Technology Review Brasil, para participarem desse papo, para a gente explorar as nuances de quem está do outro lado da mesa dessa história, quem está usando a tecnologia para, de fato, inovar, para quem está trabalhando ali em conjunto com a Salesforce e, através da adoção de novas práticas, mudando a experiência dos seus clientes e a história da própria empresa. Certo, Carlos Aros e Rodrigo Coelho? Aros, tudo bem, meu amigo? Bom dia, André, Bruno, Rodrigo, todos que nos acompanham. Estava aqui ouvindo o papo de vocês e pensando como esse processo, não é, de transformação digital, ele é similar, vamos dizer assim, para vários segmentos. E para alguns traz algumas peculiaridades muito interessantes. Há um tempo atrás eu estava conversando com um executivo de uma dessas startups aí que estão fazendo sucesso com a venda de imóveis, construção, reforma de imóveis e tal, e ele me levou para conhecer uma sala por meio da qual eles controlam e ali fazem a gestão de todas as obras que estão em andamento nos imóveis que eles vão disponibilizar dali a algum tempo para comercialização. E eu comecei a fazer perguntas e tal, e cheguei num ponto central que eu já ouvi sobre a indústria farmacêutica, eu já ouvi sobre a indústria de alimentos, enfim, já ouvi sobre todo mundo. Ele disse assim para mim:
Aros, o mais difícil de tudo não foi a implementação dessas ferramentas, de monitorar e de conseguir traçar estratégias e insights aqui para os nossos especialistas para fazer com que tudo funcionasse. O mais difícil foi unificar toda a nossa cadeia para que a gente não ficasse refém de um e de outro no processo. Todo mundo integrado, remando com a mesma intensidade e com a mesma velocidade. E aí, eu já quero aproveitar e colocar o Rodrigo nessa conversa e dizer assim, adiante, Rodrigo, de tudo isso que o André apresentou com o artigo, que o Bruno colocou para a gente aqui como visão e como ação da Salesforce em apoio às empresas, como que é na pele viver esse processo de digitalização de um setor que carrega e carregou por um tempo a pecha de ser analógico, muito embora extremamente tecnológico, mas trazer essa digitalização para o dia a dia e lidar com todos esses elementos na ponta que fazem que seja uma cadeia bastante complexa. Bom, pessoal, bom dia primeiramente, né? Bom dia, André, bom dia, Bruno, bom dia, Carlos. Obrigado pelo convite, tá? Muito bom participar aqui, tá podendo compartilhar um pouco aí da MRV, do nosso momento aí na construção. Então, pegando gancho um pouco nisso, Carlos, o Bruno falou muito da cadeia da construção, né? Então, a gente tem um processo bem complexo de ponta a ponta, né? A gente tem aí a parte da compra de terreno, a gente tem a parte de legalização, precificação, marketing, compra, engajamento de ponta de venda, divulgação de mercado, análise de concorrente. Então, assim, a gente tem a esteira muito complexa aí de ponta a ponta. E o maior desafio hoje é se encaixar uma velocidade de produção igualar a uma velocidade de vendas, né? Como que eu aperto os parafusos em N áreas e eu consigo trazer essa equidade do processo sendo mais tênue e mais simples possível. Eu acho que esse é o grande desafio, né? E assim, e cada ponto da cadeia ela nos traz um ponto de desafio e oportunidade de trazer uma transformação digital, trazer muita inovação dentro dessas pontas, né? Vou dar um exemplo aqui na parte de obra, né? Até pegando um gancho no artigo. A gente tem muito a parte de drones, né, que foi citado. Eu posso utilizar muitos drones conectados ao BIM, por exemplo, para identificar se naquela obra está sendo executado, né, o local da construção, se ela está de acordo com o executivo, se a velocidade de construção ela está de acordo com o cronograma de obra esperado. Então, a gente consegue conectar e conseguir corrigir, né, caso tenha alguma anomalia, o mais rápido possível, evitando desperdício e trabalho frente à parte construtiva. Né, a gente tem a parte também de segurança do trabalho, né, o drone consegue identificar aí quais são os colaboradores funcionários daquela obra que não estão utilizando EPIs, por exemplo, né, e com isso notificar um supervisor de obra, né. E pegando o gancho para o elo assim, da jornada de ponta a ponta, né, a gente trazia muito a inovação. Antigamente a gente falava de construção, construía, entregava e a relação cliente-construtor ela terminava ali. Né? Hoje a gente quer trazer uma experiência diferenciada. Né? Hoje eu quero trazer aquele cliente, antes mesmo de entregar o imóvel, eu tenho uma relação muito duradoura com esse cliente. Né? Hoje o cliente está muito exigente, hoje a gente tem, principalmente na MRV, mais de 90% das unidades são vendidas para o primeiro cliente, é o primeiro contato dele com a construtora, e até com o momento de comprar o imóvel. Então, a transparência na comunicação, a forma como a gente vai conduzir aquele cliente, trazer uma melhor precificação, a gente tem N oportunidades aí para trazer inovação, trazer disrupção e fomentar isso aí. E a Salesforce, né, pegando o que você falou, ela veio para nos ajudar a acelerar esse movimento. É uma plataforma que já está praticamente adequada, né? A parte de força de vendas em si não tem muita inovação nesse modelo, é colocar a venda para dentro, então ela consegue nos trazer muita velocidade e aderência ao nosso processo. E a experiência a gente pode trazer em outras camadas. É claro que o Salesforce sempre vai nos ajudar, seja por uma inteligência artificial, na identificação de perfil daquele cliente, para entender um pouco direcionamento, qual localidade, né, e qual melhor empreendimento que aquele lead se encaixa e se enquadra. Então, a gente tem tudo isso como grande oportunidade para esse mercado de construção. Rodrigo, ainda para você, o Bruno trouxe um tema
que fala sobre transparência e aumento de competitividade. Eu queria ouvir um pouco do teu lado, como cliente, como foi sentir na pele essa relação. Dá para imaginar, dá para perceber, melhor dizendo, esse aumento de produtividade associado à transparência, ao fluxo de informações e quebra desses silos existentes na organização? Claro. Então, André, a gente até brinca na empresa que a gente fala do hardware, né, que é a construção, a obra em si, e o software, né, que é essa parte toda de digital que a gente traz para incorporar o nosso produto. Então, hoje a gente não pensa só numa habitação, né, moradia, 4 paredes. Hoje a gente pensa numa solução de moradia para o cliente. E a forma como a gente conduz para trazer a transparência, ela ajudou muito na produtividade, porque hoje o nosso cliente ele compra o imóvel entendendo muito bem o que ele está comprando. Né? Quando a gente fala no movimento forte de e-commerce hoje, a gente fala de comprar um tênis, comprar um celular, é muito simples. Mas comprar um imóvel, a gente tem várias complexidades no processo. Então, a transparência, como eu comunico esse cliente, né? A gente tem um cliente aí da classe D e C, que a gente tem que ter uma comunicação muito mais clara, né? Até para ajudá-lo na projeção do fluxo de caixa desse cliente, né? Para entender que no momento lá na frente ele não vai ficar apertado, que ele consegue sim arcar com a compra daquele imóvel do início ao fim. Então, a gente reduz distrato, a gente reduz inadimplência, a gente aumenta a experiência e satisfação desse cliente com uma melhor comunicação e transparência aí, desde o início do processo. O Bruno, dentro desse contexto, cabe a análise, claro, para as empresas de que o setor passa por uma transformação importante, porque o consumidor, né, o cliente lá na ponta, também mudou a sua orientação sobre o conceito de morar. Há muitos outros fatores para além da escolha, né, tradicionalmente entendi como morar, vou ter o meu primeiro imóvel, vou estabelecer ali a minha base, criar raízes e tal. Essa noção mudou com o passar do tempo e pressionou, de alguma maneira, o desenvolvimento de uma compreensão diferente sobre quem é esse cliente, o que é este novo morar. Ou seja, a importância de ter uma clareza nessa definição e nesse acompanhamento da jornada do cliente se torna fundamental para viabilizar esse processo que o Rodrigo está descrevendo agora. Agora, não é de qualquer jeito que se faz esse acompanhamento e ele também não para na hora que o cliente começa a pagar pela compra, né? Perfeito, Carlos. E pegando o gancho no que você falou, né, o presidente, hoje, ele sempre nos provoca muito, né? E há 1 ano e meio atrás, ele jogou para a gente e falou, gente, se alguém tem que acabar com o nosso negócio, que seja a gente mesmo. Então, a gente fez com que a gente pensasse fora da caixa e olhando para o nosso cliente, experiência, o que ele está esperando, será que o futuro, né, ele vai ser demandado de uma forma diferente? Então, a gente conseguiu trazer essa reflexão, né? A gente vê hoje um público que talvez grande parte dele não está mais preocupado em comprar um ativo, né? Ele quer viver experiências em locais diferentes. A própria pandemia, né, nos trouxe um acelerador disso aí. Então, pessoas que querem morar 1 mês aqui, 2 meses ali, continuam trabalhando de forma remota, e a empresa começou a pensar nisso. Então, hoje a gente tem uma plataforma habitacional voltada para soluções de moradia. Então, a gente consegue atender o nicho de pessoas que têm um sonho, né, do imóvel como sonho de moradia. A gente tem aquelas pessoas que querem locar, por exemplo, né, a gente tem um produto que é Alugo, que ela loca experiências diferentes. Então, aquela pessoa que não quer ficar presa com aquele nicho específico, ela consegue ter essa locação com uma experiência digital completamente diferenciada, com lavanderia compartilhada, IoT, pet care, enfim, diversos produtos e serviços vinculados a esse tipo de material, de produto. A gente tem a parte das pessoas que querem buscar sair um pouco dos centros urbanos, né? Buscar condomínios, buscar casas, ambientes maiores para viver com a família. Então, a gente tem loteamentos e casas. Então, a gente conseguiu um mix de produtos portfólio para atender 100% do nosso tipo de perfil de consumidor, né? Então, com isso, a gente consegue atender diversos nichos e trazer o sonho de cada um da melhor forma. Bruno,
A gente está falando aqui muito sobre o B2C, mas eu quero te ouvir falar um pouco sobre a experiência da implantação da Salesforce, ou de ferramentas Salesforce no ambiente de empresas de engenharia e construção que trabalham no B2B. A gente sabe que existem diversas atividades que precisam ser feitas na gestão do SLA, na gestão de riscos, no acompanhamento das obras. Então, eu queria te perguntar de que maneira essas empresas que trabalham construindo para o B2B ou envolvidas no processo de engenharia dentro desse contexto podem se beneficiar da implantação de soluções de tecnologia. Legal, André. Eu acho que o Rodrigo comentou aí alguns pontos que são bem interessantes e fortes dentro da plataforma Salesforce, né? A Salesforce, além de ser essa plataforma de tecnologia, ela traz inovação através do nosso Einstein, que é a nossa inteligência artificial. Então, muito desses dados e dessas informações que são imputadas dentro desse processo de planejamento, dentro desse processo de projeto, até mesmo do histórico de informações que muitas dessas empresas já possuam na sua base, né? A nossa inteligência artificial, ela traz toda essa análise sobre esses indicadores para que vocês possam maximizar ou reduzir alguma variável dentro do seu business. E de novo, democratizando em si a capacidade de você fazer essa análise sem você precisar necessariamente daquela quantidade gigantesca, talvez, de cientista de dados, tá? Não querendo desmerecer, mas eles são super importantes, mas realmente a gente trazer uma maior agilidade com essa inteligência, com essas informações, tá? O modelo de dados da Salesforce, ele ajuda você realmente a trazer essa estratégia e essa visão de algumas variáveis que vocês não estejam olhando dentro do seu dia a dia, dentro do seu business. Então, quando a gente olha em si o segmento do B2B, a gente sabe que o planejamento, a análise de risco, se você vai entrar numa licitação e se você já teve algum problema no passado que pode realmente impactar a margem ou a receita ou o cronograma do projeto, avaliar realmente cada movimento ou cada fase dentro do seu projeto, seja na fase de planejamento, seja na fase realmente de construção, e mitigar os possíveis riscos através de dados, através de inteligência, né? Então, quando a Salesforce, ela realmente traz esses dados, traz essas informações, consegue ter essa transparência dentro dos seus processos, ter uma visão clara dos insumos e como eles vêm sendo utilizados, né? O Rodrigo colocou aí um ponto interessante, né? Os APIs, né? Se eles estão sendo utilizados dentro da obra, se eles não estão, se a gente corre algum risco de alguma variável que não esteja sendo analisada, ou seja, pode ser que tenha algum acidente, a gente sofra algum processo jurídico, né? Então, ter todas essas informações com uma visão clara, seja ela por obra, seja ela em si por região, para que a tomada de decisão ela seja realmente mais clara e mais eficaz, né? Então, de novo, quando a gente olha o time to market, você poder entregar uma obra num período reduzido, certamente você vai ter um ganho de produtividade, você vai entregar a obra antes, então você vai ter uma carga menor de salários a pagar durante o processo e o delta que você havia planejado. Se a gente fala em si de um cliente, seja um cliente público ou um cliente privado, certamente você antecipar a obra pode ser que realmente você traga em si uma satisfação maior, né? Então, ter toda essa inteligência dentro da estratégia vai permitir que a tomada de decisão seja muito mais clara e muito mais eficiente, tá, André? O Bruno, agora, o grande questionamento, muitas vezes, das empresas nessa relação é justamente sobre o tamanho do investimento, né? E aí eu acredito que esse investimento a gente possa dividir ele em duas partes aqui. O investimento financeiro, mas também o investimento como envolvimento das equipes nessa transformação. Porque não basta que o software esteja colocado, que as aplicações estejam rodando, é necessário que todo esse processo de quebrar, não é, os silos, de fazer com que a empresa volte a atuar de maneira integrada, que exista uma visão global, ou seja, esse é um esforço que também custa. Qual que é o tamanho desse investimento somado aí nessas duas frentes, na tua avaliação, Bruno? Legal, Carlos. Essa é uma ótima pergunta e ela aparece muitas vezes quando a gente tem interações aí com os nossos clientes, tá? Primeiro, quando a gente olha na camada de software, a Salesforce, ela realmente é super flexível, né? A gente tem casos em si, vou pegar um case fora do segmento, né?
A própria iFood começou com uma quantidade de licenças super pequena, estruturando o negócio, estruturando o projeto, e ele veio crescendo à medida com que o negócio cresceu, para que realmente você possa ter em si os resultados atrelados a esse crescimento, né? Então, se a empresa cresce, ela vai precisar de mais licenças, se ela usa o software de uma forma eficiente, ela vai adquirir mais licenças para trazer uma maior eficiência para a sua operação. Quando a gente fala do custo, não só dentro dessa visão de software, essa visão de custo operacional, essa visão de custo cultural, né? Realmente, sim, pode ser que envolva alguns custos, mas às vezes ele é muito mais estratégico com que a forma com que a empresa vai mudar essa metodologia de pensamento, essa metodologia dos seus processos internos, do que necessariamente um investimento em algo específico, tá? Então, um ponto crítico é se os executivos não tiverem em si com a visão dessa inovação, a visão dessa estratégia realmente de você mudar um pouco o comportamento, mudar a forma com que você realmente faz a gestão da sua equipe interna, isso vai ter um impacto, né? Então, a gente fala muito desse investimento na mudança cultural, né? E isso traz vários benefícios. Quando a gente olha em si, você poder reter melhor e reter os melhores talentos em si, né? Certamente vai fazer muita diferença dentro do seu negócio. Seu capital humano realmente vai ter um valor agregado muito maior, né? É interessante que quando a gente para olhar, né, e começa a se perguntar, né? Essa galera que é eficiente, essa galera que realmente é concorrida dentro do mercado, será que ela tem interesse em vir trabalhar para a minha empresa? Será que ela tem interesse em que a minha marca faça parte de sua vida? Né? Hoje em dia a gente olha, né? Algumas empresas elas se destacam um pouco mais, e essa mudança cultural ela vai trazer outros benefícios, né? Não só esse benefício para o cliente, mas você vai ser realmente almejado dentro do mercado como uma empresa onde os novos talentos gostariam de trabalhar, né? Então, existem vários outros fatores, e a Salesforce também ajuda com isso, tá? A Salesforce, ela tem todo um processo, né, onde não basta em si vocês adotarem a tecnologia, mas a gente tem metodologias que a gente traz para que essas mudanças culturais aconteçam, tá? A gente tem um serviço agregado que é muito forte com relação a esse tema, e certamente a Salesforce pode ajudar não só com tecnologia, mas também nessas mudanças, seja em si numa visão de processo, seja assim numa visão de mudança cultural. Legal. Rodrigo, o setor imobiliário vai sair da pandemia maior do que entrou. A gente está chegando aí a 30 bilhões de reais de crédito imobiliário por ano no país, uma série de startups e um movimento de crescimento associado quase à construção de marketplaces dentro desse setor, assim como a gente já vê acontecendo em algumas indústrias. Como vocês, na MRV, estão lidando com esse processo de inovação, com as construtechs, com as fintechs, a elaboração de algoritmos de credit scoring? Como vocês estão lidando com isso? Tá, boa, André. Então, fazer até uma analogia aqui, né, pegando um pouco do gancho que o Bruno falou lá atrás, de olhar para fora do mercado, né, para trazer tendências e um tipo de inovação que ela seja aderente ao negócio. A gente, no final do ano, segundo semestre passado, até onde a Salesforce nos ajudou bastante, pela velocidade de implementação, até para atender um time to market que a gente queria atender na ocasião, a gente criou um programa que a gente uberiza um pouco o setor. Então, a gente traz a conexão da construtora com quem quer vender um imóvel para fazer uma renda extra, ou até mesmo ajudá-los no momento de pandemia, de desemprego, a pessoas que querem comprar um imóvel. Então, a gente conseguiu fazer essa conexão e uberizar um pouco o setor nesse sentido. Com isso, a gente trouxe uma boca de funil gigantesca, né, que qualquer pessoa física aí consegue ser um agente de sonhos, vamos dizer assim, né, para direcionar pessoas que têm interesse, e a marca, a gente dissemina a marca de uma forma muito mais forte no mercado, porque aquelas pessoas, para indicar, né, uma pessoa, ela tem que conhecer muito mais do nosso negócio. Então, ela passa a entender muito mais da MRV, do produto MRV, da experiência MRV, e disseminar isso frente à sociedade. E essa parte do marketplace, ela veio muito no âmbito de fidelização do cliente, sabe, André? A gente tem, pensando na jornada de ponta a ponta, a gente quer trazer soluções e conexões desses clientes com soluções de marketplace hoje no mercado. Então, por que não conectar aquelas pessoas a modelos decorativos,
né, imóveis, eletrodomésticos e todos os utensílios que ele pode equipar a sua casa de acordo com aquela planta, de acordo com o layout, e já fazer uma precificação e modelo de negócio totalmente direcionado para aquele cliente. Então, com isso, você consegue cashback, você consegue retomar o investimento daquele cliente para dentro da companhia. Então, o movimento é muito forte nesse sentido de fomentar uma relação a longo prazo com o cliente. Aras, você está mutado, meu amigo? Está no mudo. Voltei? Voltou. Agora sim. Ainda sobre a experiência do cliente, você comentou no começo do nosso papo aqui que o uso de drones no processo de construção de outras ferramentas já se tornou bastante comum. Agora, e nessa interface com o cliente? Que tipo de recursos hoje estão à mão e já aplicados pela MRV, por exemplo, já começam a ser percebidos aí pelos clientes nessa relação de uma experiência mais próxima com esse consumidor? Carlos, então, a nossa plataforma habitacional, né, a gente trouxe uma conexão desse cliente desde do momento em que ele entra em contato com a empresa, né, a gente tem uma inteligência artificial, um bot que faz análise, perguntas, identificação do perfil daquele cliente, então ele já direciona aquele cliente para um corretor, alguém que conhece mais conhece a linguagem e o perfil de atendimento para aquele cliente. Nesse momento, a gente cria uma conexão forte, né, entre a pessoa, que é o lead, e a empresa em si. Né? A gente tem centro de experiência, né, onde a gente traz possibilidade de em vez de ter um decorado físico, né, a gente tem uma realidade aumentada via óculos virtual, em que a gente tem vários tipos de planta e decorativos para cada perfil de cliente. Aquele cliente que é solteiro, que vive com um cachorro, um gato, a gente tem um layout que ele vai conseguir se identificar e criar esse elo de conexão mais forte. Eu sou uma pessoa casada, tenho filho ou não tenho filho. Então, ele consegue andar, né? Ele consegue se locomover dentro daquele móvel virtual, da forma de se reconhecer, vivendo e tendo aquela experiência. Então, a gente tem já a conexão via realidade aumentada nesse momento. Na parte da negociação, né, entendendo um pouco do perfil do cliente, da análise de crédito daquele cliente, a gente consegue trazer uma forma melhorada de como seria a negociação para aquele cliente, né, a proposta, quanto que vai ficar de pró-soluto, quanto que fica na carteira, quanto que vai ser repassado de financiamento com o banco, quanto que a gente consegue pressionar menos o cliente para que ele consiga comprar de uma forma mais tranquila. Então, a gente já tem uma inteligência artificial aí por trás também, fazendo análise de risco, VPL, margem, tudo para a gente conseguir criar o melhor match de negociação. A gente traz a questão da assinatura digital, né, que foi um acelerador vindo da pandemia, né? Não tinha mais o cliente ir numa loja para assinar um contrato, né? A gente teve que ir para a casa daquele cliente fazendo essa assinatura digital desde um celular. Né? A gente tem a parte da assistência técnica lá na frente, em que o próprio cliente consegue tirar fotos ou filmagens daquela obra e já se conectar com as ferramentas de assistência técnica, evitando que haja deslocamento, por exemplo, de um assistente lá, de um engenheiro para ir na obra, para fazer a missão, identificar o problema, voltar e fazer toda a programação da própria manutenção. Então, a gente evita esses custos intermediários. Então, a gente tem vários pontos na cadeia, a gente foi acelerando, né, esse processo aí de tanto produtividade, eficiência e eficácia no processo. Bruno, quando a gente olha esse contexto inteiro, estou ouvindo aqui o Rodrigo falar de muitas funcionalidades e práticas associadas à experiência do cliente, e há pouco você e Aros comentavam sobre os investimentos necessários nesse processo de implantação e desenvolvimento de uma cultura mais associada ao uso de tecnologia da informação nas empresas de engenharia e construção. Fico pensando no que a gente pode esperar sobre a evolução das soluções da Salesforce dentro desse contexto. Você falou das 3 releases por ano.
E juntando essas peças, eu tenho essa curiosidade. Para onde vai a ferramenta dentro desse arsenal de possibilidades? Ô, André, esse é um ótimo ponto, né? Como a Salesforce é uma ferramenta realmente colaborativa, a gente abre em si para sugestões dos nossos próprios clientes, né? Então, por exemplo, hoje, se qualquer cliente Salesforce entender que faz sentido algum tipo de inovação, algum tipo de funcionalidade que possa trazer um ganho para o negócio, nós temos um portal onde esses clientes eles fazem as sugestões e essas sugestões elas são votadas, né? À medida com que realmente a necessidade, seja uma necessidade de indústria, tanto que a Salesforce está investindo cada vez mais em soluções para segmentos, seja uma solução ou uma necessidade específica de um processo, seja um processo de venda, um processo de atendimento, um processo de inteligência artificial, todas essas ideias, elas são incluídas em um pool e elas são votadas. E essa visão de estratégia, muitas vezes, ela é adaptada baseado na necessidade do cliente, né? Então, eu costumo dizer que o céu é o limite quando a gente fala realmente de inovação, né? A inovação não é algo que você vai ter um começo, um meio e um fim. É algo que realmente, hoje em dia, está no nosso dia a dia. Hoje, todo mundo acaba tendo em si um WhatsApp dentro do seu smartphone, mas pode ser que amanhã surja uma nova tecnologia e a gente passe a utilizar alguma outra solução, né? Então, todo esse conceito ele vai muito de encontro realmente à necessidade do que a gente realmente vê dentro dos nossos clientes por indústria, tá? E aí um fator legal, né? A Salesforce recentemente adquiriu uma empresa que tem um foco realmente em colaboração, né? Que é o Slack em si, onde essa colaboração ela vai muito além da fronteira da colaboração realmente das suas áreas internas. É colaboração com o cliente, colaboração com o seu ecossistema de parceiros, enfim, é você colaborar de uma forma que realmente traga um valor agregado dentro dessa inovação, dentro desse ganho operacional, dentro desse valor ao cliente de vocês. Então, eu brinco que não existem fronteiras, né? Então, realmente, se faz sentido alguma inovação, algum release adicional para algo que realmente agregue valor, seja aí para o segmento de construção civil, seja aí para outros segmentos que possam trazer um grande ganho operacional, a Salesforce ela vem investindo dentro disso, para que esse benefício ele realmente se reflita dentro dos negócios dos nossos clientes. Tá, André? Bom, legal demais, Bruno. Eu fico aqui também pensando que quem quer entrar em contato com a Salesforce pode ter atalhos. Por isso, vamos colocar aqui um QR Code. A gente colocou o QR Code do Dreamforce ainda há pouco. Agora estamos colocando um outro QR Code aqui embaixo da tela. Se você que assiste essa conversa quiser entrar em contato com a Salesforce, é só apontar o celular e tudo certo. A gente vai virar a chave mais uma vez para o nosso último bloco. Vamos fazer as perguntas da audiência. Você que nos assiste ainda pode mandar perguntas que a gente vai fazer essas perguntas aqui para o Bruno e para o Rodrigo. Bom, vou começar fazendo uma pergunta do Santos, se identificou como Santos, perguntando, ele pergunta, Rodrigo, como se manter atualizado do lado do cliente diante de tantas tecnologias que aparecem, de ofertas e possibilidades, como vocês constroem esse roadmap, como se mantém atualizado diante desse contexto? Bom, é boa pergunta. Então, o contexto está sempre muito bem alinhado com os fornecedores, né? A Salesforce está sempre próxima da gente e ela nos traz sempre inovações, tem esses eventos igual o Dreamforce, que nos ajuda a sair um pouco da caixa, né? Pensando em inovação, se conectar com redes de startups. A gente, no mundo atual, né, onde a gente tem muitas questões de startups, de novas soluções sendo implementadas, criar uma solução que a gente tem também facilidade de conexão com startups, vai ajudar a dar celeridade para o negócio, e esses hubs de conexão com essas startups também são grandes potenciais para nos trazer essas melhorias. E estar antenado, né, pegarem ferramentas de tecnologia, aí como a MIT Review, entre outras aí que consigam nos possibilitar a trazer mais contato e assertividade com esse processo. Tem outra pergunta aqui do Paulo, diz o seguinte, ele toca num tema interessante que está projetado aí para o futuro dessa nossa
dessa nossa transformação com a construção civil. Como vocês enxergam essas transformações no setor, ajudando aí a construção, desenvolvimento de cidades mais inteligentes? Esse é um tema bom também. Daria para fazer um webinar só sobre ele. Quem começa? Bruno? Posso falar. Eu acho que realmente a Salesforce, quando a gente olha no âmbito global, a gente vem ajudando realmente vários países, né, dentro dessa transformação com cidades inteligentes, né? A gente olha muito, pegar aí países de primeiro mundo, como por exemplo o Japão, que é um grande cliente Salesforce, e aí a gente olha também no segmento setor público em si, né, onde realmente a gente vê que o governo vem investindo em se trazer uma experiência de forma geral para a população, né? Você ter uma visão única, seja ele aí do membro da sociedade, enfim, você unificando a experiência dessa pessoa indo no setor público, abrindo um caso em si no âmbito de serviços gerais. E aí, quando a gente olha no âmbito de construção, a produtividade e a estratégia ela é super importante, né, para que você realmente traga essa visão e uma clareza para a sua população, né? Quem hoje, ou já passou algum momento na vida que não passa do lado de uma obra que você fala, pô, quanto tempo que essa obra está aqui, ela acaba, ela não acaba? A gente sabe que no Brasil as coisas elas são um pouco mais lentas, né? Mas certamente a gente consegue ajudar muito dentro dessa estratégia. A gente tem visto, principalmente no mercado nacional, essa mudança, né, de cultura dos nossos políticos, e essa mudança, aos poucos, ela vem refletindo em si nessa experiência, não só nessas mudanças da forma com que essas obras nas cidades elas vêm ocorrendo, mas nessa experiência também do cliente, como é que essas informações, elas vêm de forma mais transparente. A gente tem um case legal, né, a gente tem aí um cliente aqui no Brasil, que utiliza a plataforma Salesforce para fazer toda a parte de gestão de vacinas, né? Então, a gente vê realmente que há uma mudança dentro desse ecossistema e as cidades inteligentes, elas vão realmente conectando todas essas informações, não só da população, mas de todos os serviços e obras oferecidos em si para o povo como em si, tá? Bacana. Legal. Bruno, a Marcela Clis pergunta se existem ferramentas que integram os processos internos da empresa com o cliente. Por exemplo, o marketing baseado e focado em perfis de clientes específicos. Legal, André. Ótima pergunta. A Salesforce, ela realmente visa escolher, realmente, através das suas ferramentas, né, quais são os melhores canais de engajamento com cada um dos seus clientes, né? A gente vê hoje em dia que pessoas mais novas, né, são muito adeptas em si ao WhatsApp, alguns canais específicos, e outras pessoas que ainda estão em si no mercado, como, por exemplo, o meu pai, se você mandar um WhatsApp para ele, ele vai ver daqui uma semana, né? Então, escolher o canal ideal de comunicação com cada um dos seus clientes é super importante, e a ferramenta, ela permite isso. Outro exemplo legal, né, a gente sabe que cada pessoa ela tem um perfil diferente para abertura de e-mail, né? O Bruno, por exemplo, ele começa o seu dia no período da manhã, olhando realmente todas as suas caixas de e-mail, seja ela caixa de e-mail particular ou da empresa, né? Então, a ferramenta da Salesforce, ela proporciona que os disparos de e-mail marketing em si, eles escolham em si os melhores horários para que você possa enviar esse e-mail para cada um dos seus clientes. Então, por exemplo, o Bruno vê os e-mails no período da manhã, mas dependendo do André e o Rodrigo, eles preferem ver os e-mails deles em si, seja o e-mail pessoal ou o e-mail da empresa no final do dia, né? Então, cada um desses disparos e cada um desses contatos enviados, né, desses disparos, dessas informações, elas são enviadas em períodos distintos, por mais que o conteúdo e a massa de e-mail seja enviado para uma base que você já tenha cadastrada dentro do seu CRM ou dentro da sua plataforma. Então, conectar em si o melhor canal com o cliente, entendê-lo, né, é algo chave em si dentro da estratégia da Salesforce e que os nossos clientes, como a própria MRV, vem puxando muito bem essa estratégia, né? Essa aqui agora é para você, Rodrigo. Ney Biancardi, ele pergunta o seguinte: vocês conseguem pontuar duas necessidades das construtoras junto aos fornecedores que com a tecnologia eles possam contribuir? Bom, vamos lá. Duas necessidades.
eu acho que... Vamos lá. Bom, quando a gente trouxe algumas... eu acho que experiência é a bola da vez, tá? Então, trazer necessidades em que a gente melhore cada vez mais a experiência daquele cliente, eu acho que são pontos aí que vão ser diferenciais aí para esse nicho, tá? Por exemplo, a gente tem bastante parte das obras existem energia fotovoltaica, né? Que a gente, pegando um gancho um pouco nos smart cities aí, que o Bruno comentou, né? A gente tem a questão de acelerar questões de mobilidade dentro desses grandes empreendimentos, né? Trazendo bicicletários, incentivando um pouco o ISD, né, com o olhar do ambiental, do social, de governança, né? O que pode ter soluções que estão mais voltadas para esse tipo de segmento, né? Trazendo bem-estar, questão de sustentabilidade, eu acho que são nichos importantes a serem atacados aí e que vão trazer grande procura aí ao longo do tempo. Legal. Mais uma aqui. Quero lembrar que a gente continua recebendo perguntas, pessoal. Quem nos assiste pode continuar mandando que vamos fazê-las. O Rafael Coelho, Bruno, pergunta o que pequenas e médias empresas podem fazer para aplicar a inovação no dia a dia sem grandes capacidades ou necessidades de investimento. Dá para as pequenas e médias jogarem esse jogo também? Legal, André. Esse é um ótimo ponto, né? A Salesforce ela acaba democratizando em si a ferramenta com versões que atendem vários segmentos, né? O meu antigo chefe, até pegando um exemplo dele, a esposa dele é dentista e a esposa dele utiliza uma licença Salesforce para gerir em si os seus pacientes da melhor forma possível. Então, a gente enxerga dentro do mercado não necessariamente Salesforce somente para empresas grandes, mas para todos os segmentos, né? Seja aí um negócio onde você tem aí uma quantidade de funcionários super enxuta, né? Uma startup, algo que você está começando, então o Salesforce ele tem versões e tem formas realmente de ajudá-los, e de certa forma, como a plataforma ela vou chamar assim, a mesma plataforma que ela entrega o valor para grandes clientes quanto para pequenos clientes, o que vai diferenciar realmente a quantidade de usuários ou a quantidade de licenças que sejam projetados para cada uma das empresas. Então, você começar com uma licença, ou você ter aí 100 mil, 200 mil, 300 mil licenças, certamente vai reduzir o investimento inicial, né? E vai permitir com que o negócio dos nossos clientes cresçam e a Salesforce possa ajudar de uma forma com que esse crescimento ele seja gradativo à medida com que o negócio dos nossos clientes, seja eles uma startup ou seja uma empresa grande, realmente tenha isso sendo acompanhado a cada crescimento, a cada aumento do número de funcionários ou na demanda necessária, tá? Pergunta aqui agora do Vinícius. Acho que para você de novo, Bruno, a falta de olhar os processos construtivos de uma nova perspectiva, por meio do uso de novas metodologias, como Service Design ou o Blueprint, tem impacto no resultado final? Tem sim, Carlos. Esse é um grande paradigma que a gente realmente vem encontrando dentro do segmento, né? Muitas vezes a empresa ainda tem muito aquela mentalidade de legal, o meu processo sempre foi feito assim, agora eu tenho uma ferramenta que é uma ferramenta líder do segmento, eu vou trazer esses processos aqui para dentro e vou trazer inovação, vou realmente trazer um ganho operacional que eu desejo, né? Se o processo ele não é um processo bem construído, bem mapeado e bem preparado, quando você trouxer ele para a ferramenta Salesforce, ele realmente vai continuar ruim, né? O que muitas vezes a gente encontra é que quando isso vem para dentro do Salesforce, os problemas eles ficam mais nítidos, né? Seja em si o tempo de resposta em um processo, a velocidade com que algumas coisas elas são entregues, porque o Salesforce ele consegue te trazer a visibilidade fim a fim, seja no front, seja no back, de tudo o que acontece, né? Então, se eu mando um processo para uma aprovação, quanto tempo ele demora, por que ele demora, quais são os comentários, se alguém mudou algum campo, alguma informação, eu tenho todo esse tracking. Então, quando a gente fala em blueprint, em estratégia, certamente isso é super importante,
Porque no momento que você inicia um projeto com Salesforce, é importante que você tenha aí uma mentalidade, uma cabeça aberta, para que você pegue esses processos que você tem hoje dentro da sua empresa e repense. Repense porque já existem boas práticas, já existem formas, e muitas vezes os parceiros Salesforce ajudam muito nisso também, né? Porque os nossos parceiros têm uma expertise de indústria muito forte. Então, certamente, a Salesforce, com esses frameworks que nós possuímos, nós conseguimos ajudar, né, dentro dessa estratégia, dentro dessa visão, e os nossos parceiros com a experiência operacional, no final do dia eles estão ali no dia a dia junto com os nossos clientes, eles vão ajudar em si que essas mudanças dentro dos processos e nessa visão de blueprint para que aonde a empresa possa chegar, ele seja bem estabelecido e que esse roadmap seja bem construído dentro dessa visão, tá, Carlos? Respondido. Rodrigo, o Maurício Gondak, ele pergunta como o processo de inovação na MRV, envolvendo essa etapa de identificação da dor, áreas envolvidas, aprendizados, enfim, como isso acontece. Antes de passar a bola para você, Rodrigo, vou pedir para colocar mais uma vez aqui o nosso QR Code de contato com a Salesforce. Então, você que nos assiste, quiser falar com a Salesforce sobre de que maneira a inovação na sua empresa pode acontecer, só apontar o celular aqui para esse QR Code embaixo da tela. Rodrigo, como acontece a inovação na MRV? Bom, André, então, a inovação, ela acontece na MRV, ela está muito alinhada, sabe? Ela vem muito forte com o movimento de transformação digital da companhia, né? Que a gente deixe de ser uma área, né, que vai receber demanda e simplesmente implementar, para uma área que a gente está junto do negócio, tá? Então, estar junto do negócio, pensando na estratégia junto, quebrando em metodologias como OKRs aí, para identificar objetivos e resultados, né, esperados, um bom design thinking e quebrando um pouco da ideação do que aquela ideia vai trazer, eu acho que são propulsores aí para a gente conseguir trazer inovação no melhor da inovação. Então, são metodologias que a gente... E a própria provocação também de estar... a gente é sempre provocado, né? A gente hoje é nicho e puxa o mercado de construção. A gente hoje é referência, né, de benchmark. Então, a gente está sendo sempre muito provocado a o que fazer diferente, né? Como trazer uma inovação, como disruptar o nosso próprio negócio. Então, isso, a gente tem uma área também interna que fica concentrada nesse tipo de iniciativa. A gente tem disseminação interna da companhia, como um banco de ideias, banco de talentos, banco que fomenta cada pessoa trazer um pouco de melhorias para o seu processo, tentando fazer a sofisticação na simplificação do produto, solução requerida, né, referenciada. E eu acho que o próprio ecossistema da companhia é algo que fomenta bastante inovação em si. Legal. Tem mais uma aqui. Essa é interessante, acho que os dois podem responder rapidamente de forma complementar, porque ela é do Felipe, ele diz assim, faço parte do departamento de marketing de uma imobiliária, de olho nas tendências do mercado. É possível dizer que estamos na época em que haverá mais inovação nesse segmento? E aí cada um de vocês acho que pode trazer visões complementares aí sobre o tema. Começa com você, Bruno. Legal, acho que imobiliária tem sido aí um ponto-chave, né? A gente vem tendo contato principalmente com vários clientes desse segmento, né? Onde essa transformação digital ela vem ocorrendo, né? Então, se a sua empresa não vem se digitalizando, o seu concorrente ele vai se digitalizar. Então, a concorrência ela vem aumentando, né? No começo aí da minha apresentação eu falei um pouco sobre as startups, né? A gente tem visto aí que as fintechs têm bombado em si e criado em si um movimento de transformação digital nos grandes bancos. E esse movimento dentro do segmento imobiliário, ele vem acontecendo, né? A gente tem visto aí empresas dentro do segmento nascendo da noite para o dia e realmente transformando os processos, trazendo facilidade para as compras em si e para os interesses, seja para você vender um imóvel, ou comprar um imóvel, ou alugar, enfim. Essa facilidade, essa redução do atrito, ela tem um grande potencial nesse segmento, né? Quem hoje já tentou comprar um imóvel, já entrou dentro de alguma incorporadora que tinha algum processo antigo,
você nota, né, o quanto de atrito que existe para que você consiga obter o sucesso, ou consiga obter informação, ou consiga ter uma facilidade, né? Então, a gente enxerga um potencial muito grande dentro desse segmento, e a gente tem visto, sim, o mercado se movendo justamente para que essa inovação ela realmente seja transposta em si para todas as imobiliárias e no final do dia acaba impactando o cliente, tá? Legal. E aí, Rodrigo, do teu lado também, a tua visão sobre, para a gente fechar. Bom, complementando ao Bruno, então, a própria necessidade de diversificação de fund hoje que o nicho ele requer, ela já também fomenta o movimento de inovação, né? Assim, você pode só olhar o ano e meio para cá, né, a empresa aí, ela já lançou 3 segmentos diferentes de produto, né? A gente entrou no mercado aí dos Estados Unidos, né, junto com a HS, e a gente entrou no mercado de locação de imóveis com a Lugo, e a gente está entrando numa linha aí que não depende de fundo governamental, né, Minha Casa Minha Vida, que é o Casa Verde e Amarela, e agora entrando no segmento de classe B, né, com financiamento bancário ou outro tipo de diversificação de fundo. Então, assim, o movimento do mercado está bem aquecido e a inovação é tudo aí para alavancar qualquer tipo de empresa. Muito bom, meus amigos. Quero pedir só palavras finais para o Bruno e para o Rodrigo sobre a inovação, sobre os paradigmas da construção e de que maneira a gente vai seguir esses próximos capítulos. Rodrigo, eu começo contigo. Bom, André, então, eu acho que o futuro, gente, é inovação voltada para o mercado mesmo imobiliário no sentido de experiência. Tá? A gente trazer soluções simples, né, ou errar rápido, trazer agilidade no modelo de organizações ágeis vai ajudar a acelerar muito a entrega de resultado. Tá? A utilização, por exemplo, de ferramentas como a Salesforce, né, que elas são de fácil implementação, tentando não customizar muito o produto, mas tentando trazer, talvez até mudando o processo da companhia para se associar ao melhor da ferramenta, tem que acelerar também esse movimento e está aberto para conexões com startups, né, onde eu posso plugar e desplugar novas empresas a qualquer momento, trazendo celeridade também na entrega, resultado e produtividade. Legal. Você, Bruno, palavras finais antes da gente se despedir. Legal, André. Eu acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem assim, para todos os clientes, busquem o apoio da Salesforce, né, que é uma referência no segmento com a visão de inovação e estratégia, né? A Salesforce ela está preparada realmente para trazer o sucesso dos nossos clientes. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para acionar em si a nossa equipe. A gente está aqui para suportar, então a gente sabe que inovação não é um negócio da noite para o dia. Estava até discutindo isso com o André, né? Você não vai realmente fazer um curso e vai sair de lá criando a nova Uber da vida. Então contem com a Salesforce. A Salesforce ela visa trazer essa visão e ajudar dentro dessa estratégia, tá? E aí seja dentro de uma camada aí executiva para baixo ou de uma camada operacional para cima. A Salesforce ela vai ajudar a que vocês tenham uma visão clara não só das melhorias e dos ganhos com seus processos, para o seu planejamento com inteligência, mas também para trazer esse grande ganho operacional e o impacto dentro da experiência do seu cliente. Então, contem com a Salesforce aí para ajudar dentro desse processo de inovação e disrupção digital. É isso, muito obrigado, Bruno Soares, diretor de contas estratégicas da Salesforce, Rodrigo Coelho, gerente de tecnologia da MRV. Carlos Aros, obrigado, meu amigo. Até o nosso próximo webinar. Até o nosso próximo webinar. Agradecer ao Bruno, ao Rodrigo, todos que nos acompanharam e até a próxima. Um abração, André. É isso. Hoje a gente discutiu os novos paradigmas da construção civil, como a gente vai aumentar a produtividade do setor. Fiquem conosco aqui na MIT Technology Review Brasil, com a Salesforce, que novos webinars virão. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.